Você já se perguntou o que é o livro da vida mencionado na Bíblia? O livro da vida é um dos mistérios mais fascinantes das Escrituras, e sua importância é central no plano de Deus para a humanidade. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre esse livro, quem está registrado nele, e quem pode ser apagado. Vamos entender como ele se conecta ao julgamento final e o que isso significa para nossa eternidade. O livro da vida é mencionado várias vezes nas Escrituras e carrega um significado profundo. Ele é descrito como um registro celestial onde estão escritos os nomes daqueles que serão salvos, ou seja, os que herdarão a vida eterna com Deus. Não é apenas um símbolo abstrato, mas um conceito espiritual que aparece em textos do Antigo e do Novo Testamento. No livro de Êxodo 32, Moisés, intercedendo pelo povo de Israel, faz menção direta ao livro da vida ao dizer: agora, pois, perdoa o seu pecado, ou, se não, risca-me do teu livro que escreveste. Aqui, vemos a ideia de que Deus tem um livro no qual os nomes das pessoas podem estar registrados ou apagados, dependendo de sua relação com ele. Já em Daniel 12, encontramos a promessa de que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão libertos no dia do julgamento. Esta passagem reforça a ligação do livro com a salvação e a esperança de um futuro glorioso para os justos. No Novo Testamento, o livro da vida é citado com destaque em Apocalipse. Em Apocalipse 3, Jesus declara: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Esse texto demonstra que permanecer no livro da vida depende de perseverar na fé e em uma vida dedicada a Deus. Portanto, o livro da vida é mais do que um simples registro, ele representa a garantia de vida eterna para aqueles que escolhem viver em comunhão com Deus. É um símbolo de esperança, justiça e do amor divino, e também um alerta para a importância de buscar a retidão e manter-se fiel. A Bíblia é clara: os nomes escritos no livro da vida pertencem àqueles que foram redimidos por Cristo. Filipenses 4, Paulo menciona colaboradores cujo nome está no livro da vida, reforçando que é um registro dos santos de Deus. Apocalipse 20, no grande trono branco, os livros são abertos, incluindo o livro da vida. Quem não está no livro será lançado no lago de fogo. Essas passagens mostram que estar no livro da vida não depende de boas obras, mas de um relacionamento verdadeiro com Deus. É pela graça, por meio da fé, que nossos nomes são registrados. Essa é uma questão que gera muita discussão. Apocalipse 3 promete que os vencedores não terão seus nomes apagados, o que implica que nomes podem ser removidos. Mas o que significa ser apagado do livro da vida? Pecado deliberado e rejeição de Deus, aqueles que, apesar de conhecerem a verdade, rejeitam a graça de Deus e vivem em rebelião podem ser apagados. Falsos cristãos, em Mateus 7, Jesus adverte que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso sugere que um nome pode estar no livro, mas ser removido por falta de um relacionamento genuíno com Deus. Garantir que seu nome esteja escrito no livro da vida é uma das questões mais importantes para qualquer pessoa que deseja alcançar a vida eterna com Deus. As Escrituras nos ensinam que isso não depende de méritos humanos, mas sim da graça divina, acessível por meio da fé em Jesus Cristo. A primeira e mais essencial atitude é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Em João 14, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aceitar Jesus implica crer em seu sacrifício na cruz, onde ele pagou o preço pelos nossos pecados, e decidir segui-lo em obediência. Além disso, o arrependimento genuíno é fundamental. Em Atos 3, somos chamados a nos arrepender e nos converter, para que nossos pecados sejam apagados. O arrependimento não é apenas remorso, mas uma mudança de direção, abandonar os caminhos do pecado e buscar viver de acordo com a vontade de Deus. A fé verdadeira deve ser acompanhada por uma vida transformada. Em Mateus 7, Jesus nos adverte que nem todo aquele que diz do Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do Pai. Isso significa que, além de professar fé, é necessário demonstrar essa fé por meio de ações, frutos do Espírito e uma vida dedicada a Deus. Outro ponto crucial é a perseverança. Em Apocalipse 3,
lemos que o vencedor será vestido de branco e seu nome não será apagado do livro da vida. Isso mostra que precisamos manter nossa fé firme até o fim, mesmo diante de dificuldades, tentações e provações. A oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros cristãos também são ferramentas indispensáveis para fortalecer nossa fé e nos manter no caminho certo. Esses hábitos nos ajudam a crescer espiritualmente, ouvir a voz de Deus e permanecer conectados com Ele. Por fim, devemos lembrar que é pela graça que somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Isso nos garante que, embora sejamos imperfeitos, a salvação não depende de nossas obras, mas de confiarmos plenamente na obra redentora de Cristo. Garantir que seu nome esteja no livro da vida significa viver em comunhão com Deus, abraçando a salvação por meio de Jesus Cristo e permitindo que Ele transforme sua vida para refletir o caráter divino. É um compromisso diário, mas também a maior esperança que podemos ter, a certeza de que, no final, estaremos com Deus para sempre. O julgamento final é descrito na Bíblia como o momento em que Deus julgará toda a humanidade com base em suas leis perfeitas e justas. Nesse evento solene e definitivo, o livro da vida desempenhará um papel central. Ele será usado para confirmar quem herdará a vida eterna e quem será separado de Deus para sempre. No livro de Apocalipse, o apóstolo João nos dá uma visão poderosa sobre esse dia. Em Apocalipse 20, ele descreve um grande trono branco, diante do qual todos os mortos, grandes e pequenos, estarão reunidos para serem julgados. Ele relata que livros serão abertos, e entre eles estará o livro da vida. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos nele serão lançados no lago de fogo, que representa a separação eterna de Deus. Este julgamento não é apenas uma avaliação de ações externas, mas também do coração e da fé. Conforme mencionado em Romanos 2, Deus julgará até os segredos mais íntimos das pessoas por meio de Cristo Jesus. Isso destaca a importância de viver de forma íntegra, confiando na graça divina e seguindo os ensinamentos de Cristo. O livro da vida simboliza a justiça e a misericórdia de Deus. Ele garante que os justos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, sejam separados para a glória eterna. No entanto, também reflete a gravidade do julgamento para aqueles que rejeitaram a Deus e seus caminhos. O julgamento final é um chamado para a humanidade examinar sua vida e buscar a reconciliação com Deus enquanto há tempo. É um lembrete de que todos compareceremos diante dele, e que nossa posição no livro da vida é determinada pela escolha de aceitar ou rejeitar a salvação oferecida por Jesus Cristo. Esse momento culminante da história bíblica é tanto um aviso quanto uma promessa. Para os que perseveram na fé, é a certeza de que um futuro glorioso os espera. Para os que ignoram o chamado de Deus, é uma exortação urgente a se arrependerem antes que seja tarde demais. O livro da vida será a chave que revelará o destino eterno de cada um de nós. O livro da vida não é apenas um símbolo, mas uma realidade espiritual que determina nossa eternidade. Estar nele significa viver eternamente com Deus, ser apagado significa enfrentar separação eterna. A boa notícia é que a salvação está disponível hoje para todos que se arrependem e colocam sua fé em Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, o que está esperando? Deus deseja que seu nome esteja registrado no livro da vida e que você viva com ele para sempre. Decida hoje e garanta sua eternidade ao lado do Senhor.